Otílio Rodrigues. Quais são os impactos que o governo de Donald Trump pode produzir aí para a economia mundial? Também os reflexos para a economia brasileira. Muito bem, Erivan. O mercado financeiro até reagiu com otimismo à eleição e à posse do Donald Trump, porque o Partido Republicano é um partido muito mais identificado com as ideias liberais do que o Partido Democrata. Isso, por si só, animou os mercados globais. Por outro lado, a personalidade do Donald Trump é polêmica. Embora eu me identifique muito bem com as ideias liberais, não me identifico com a personalidade dessa figura. Porque é uma pessoa que fala muitas bravatas. Por exemplo, ele falou que logo quando assumisse iria criar tarifas e aumentar as tarifas do comércio internacional em relação à China, ao México, ao Canadá e à Comunidade Econômica Europeia. Portanto, ele assumiu e não fez nada disso. Então você vê que uma coisa é o Trump de campanha, outra coisa é o Trump presidente. Ele terá que ser mais realista e não pode mais ficar como se estivesse fazendo campanha. E sem contar também que é o primeiro presidente condenado da história. Agora, isso não faz a gente esquecer o fato que o Partido Republicano é um partido que vai coordenar e apoiar as políticas de governo que estão mais identificadas com o ideário liberal. E uma das coisas que o mercado mais espera é a redução de impostos. Talvez por isso haja tanto otimismo em relação ao governo Trump. Fala de um possível acordo comercial com a China. O que se pode depreender disso é que ele anunciou essas bravatas para depois se cacifar na negociação. É claro que os Estados Unidos continua sendo a maior potência econômica e militar do planeta, e o que os Estados Unidos faz para o bem ou para o mal criam impactos, influências no mundo inteiro. Seguramente nós brasileiros, como boa parte do mundo, seremos afetados pelo que ocorrer nos Estados Unidos. Vamos torcer para que aconteça o melhor, não vamos nunca perder o otimismo. Eu destacaria os possíveis impactos do governo se ele cumprir o que anunciou ou parte do que anunciou. O problema maior seria esse da criação de tarifas que prejudicaria o comércio mundial e, inclusive, para os Estados Unidos trariam problemas também, porque um dos ganhos da globalização é que permite às empresas comprar insumos, matérias-primas de qualquer lugar do mundo, onde esses insumos ou esses produtos sejam mais baratos. E isso favorece a população inteira no sentido de se ter acesso a mercadorias e serviços, produtos e serviços mais baratos. Então, o comércio mundial, sem dúvida, a globalização vista, é claro que, como todo fenômeno humano, tem prós e contras, porém, dessa perspectiva, a globalização trouxe um ganho significativo para toda a humanidade. Permitiu-se adquirir mercadorias, produtos e serviços em preços muito mais em contas. Se houver uma regressão dos volumes do comércio internacional, isso vai trazer impactos para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Porque essa ideia de criar tarifas para favorecer a indústria interna e os empregos internos tem dois efeitos. A priori, pode-se imaginar que há um favorecimento, uma proteção das empresas e dos empregos internos lá nos Estados Unidos, mas, por outro lado, isso cria um aumento de custos para as empresas que vão ter que comprar insumos mais caros. Isto decorre em aumento de preços, inflação, e, por consequência, o Fed, que é o Banco Central Americano, terá que aumentar os juros. E isso vai ter repercussão no mundo inteiro, porque o aumento de juros nos Estados Unidos atrai capital do mundo todo que migra para fazer aplicações financeiras em títulos do Tesouro Americano. De um modo geral, seriam esses os impactos imediatos. Porém, vamos aguardar mais um pouco, né, para saber as medidas efetivas que o Trump vai tomar. Ele já anunciou saída da Organização Mundial de Saúde, saída do Acordo de Paris em relação ao clima. Vamos aguardar mais um pouco, Erivan.
Otílio, os discursos dele são discursos bastante voltados para favorecer os Estados Unidos da América, o país que ele agora foi eleito presidente. Isso tem ficado bem claro nos pronunciamentos dele. Isso pode trazer também algum tipo de consequência para a economia americana, no sentido depreciativo, e qual o reflexo disso para o mundo, especialmente para os países em desenvolvimento como o Brasil? Quando o Trump fala em investir mais na indústria do petróleo, é claro que há interesses econômicos muito fortes, porque as reservas de petróleo ainda são significativas. Grandes empresas que exploram essas jazidas não vão gostar da ideia de que esse combustível não seja mais utilizado, e é por isso que ainda se prolonga essa indústria. Isso tem um impacto, e aí já respondendo um pouco a tua pergunta, direto no Brasil, porque nós somos exportadores de petróleo, né? Diferentemente do que fomos no passado, né? Hoje o setor petrolífero brasileiro tem um volume significativo. E o comércio, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceu em 2024 em torno de 9%. Então, se o Trump toma a medida de privilegiar a indústria local, isso cria um impacto para o Brasil. E se ele, por exemplo, a taxação não só na indústria petrolífera, mas ele já falou também que alumínio e aço, os dois produtos que o Brasil é um grande exportador para os americanos, isso vai trazer também impacto. Então, as empresas exportadoras brasileiras terão menos volume nas exportações brasileiras, os Estados Unidos comprarão menos, e, claro, isso afeta o valor do dólar aqui, né, porque receberemos menos dólar, afeta o emprego local aqui, porque as empresas exportadoras poderão reduzir o volume de empregos, e isso cria um impacto. Tem uma outra medida do Trump que também pode trazer impactos internos nos Estados Unidos, que está embutido nesse pacote de valorização, de Make America Again, como que é o MAGA. Então, ele está falando na questão de fazer uma política muito forte de reduzir a imigração. Não tenha dúvida que isso vai impactar nos custos locais. Mas, em resumo, essas medidas, se continuarem nessa direção de privilegiar a indústria local, no curto prazo pode até ter uma proteção, mas no longo prazo isso vai trazer consequências para a economia americana em termos de custo, em termos de inflação e de juros. E para os países exportadores vai ter redução do volume de exportação.